Bem-vindo a todos no nosso blog Vivendo a Vida Feliz. Obrigado por você estar participando conosco. Que Deus possa abençoá-lo rica e poderosamente na presença de Jesus nesse dia que o Senhor nos fez. Por isso estamos alegres, queremos compartilhar um pouco da palavra de Deus, deixando Deus falar conosco. Eu sempre falo às pessoas, quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, Ele fala conosco. E é esse nosso intuito, nosso objetivo, deixar a você que está nos vendo, ouvindo nesse instante, talvez até depois a gravação do vídeo, todos os nossos estudos serão sendo gravados no blog vivendoavidafeliz.webnote.com. Também no YouTube você pode procurar Vivendo a Vida Feliz. Passe para os amigos, passe para as pessoas que estão precisando de uma palavra de apoio, de ânimo. E nesse dia eu queria compartilhar com vocês, nesses minutos que nós temos juntos, podemos passar um pouco da experiência com a qual Deus tem nos dado para estudarmos a sua palavra. Eu queria que você pudesse, nesse momento, abrir a sua Bíblia, se você tiver, ou depois, lá no livro de Josué. Josué é o 6º livro da Bíblia, no capítulo de número 1, versículo número 9, que nos diz o seguinte. Esse texto nos quais nós sabemos que é uma palavra de encorajamento, de força, de ânimo para as nossas vidas. Disse o Senhor a Josué naquele dia: Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mostrando um pouco o pano de fundo deste versículo que acabamos de ler, é interessante você ler todo esse capítulo 1 de Josué. Josué, ainda jovem, um rapaz com muitos projetos e planos futuros na sua vida, de repente ele é incumbido de uma missão, não dizer impossível, mas quase. Depois de esses 40 longos anos que Moisés caminhou com o povo de Israel pelo deserto, de repente eles chegam na Terra Prometida e Moisés, o grande líder, o cabeça, aquele que estava liderando toda uma estrutura, um projeto de Deus, Moisés faleceu. E agora a incumbência caiu sobre esse jovem chamado Josué. E como um jovem, ele deve ter colocado no seu coração o desejo de querer fazer o melhor para Deus. Mas uma coisa, com certeza, abateu a sua vida: o medo. E isso é algo natural de todo ser humano. Nós ficamos com medo, muitas vezes, como vamos fazer alguma coisa, não é verdade? Se você vai tirar a carteira de motorista, você tem medo. Se vai prestar um vestibular, você tem medo. Se você vai fazer um exame médico, você tem medo. Para não dizer um exame ou passar por um dentista, não é verdade? Você fica naquela sala de espera, aqueles momentos que antecedem você de entrar ali na sala do dentista, causa aquele pavor. E nós sabemos que existe essa expressão medo, fobia, que nós chamamos no grego. E o medo fez com que talvez Josué ficasse um certo receio, angustiado, triste e pensativo, dizendo: o que eu vou fazer com essa multidão de pessoas? Mas nós vemos a palavra de Deus nos mostrando que Deus, o mesmo que o chamou, é o mesmo que o capacita. É o mesmo que dá às pessoas coragem, força. E é nesse intuito que eu quero compartilhar o que fazer quando o medo aparecer. O que devo fazer? Em primeiro lugar, o que devo fazer é quando nós estamos vivendo essa vida, nós temos que ter uma dependência. E a primeira coisa que eu posso falar para você é a dependência total de Deus. Quando você tem dependência de Deus, quando você depende de Deus em todas as circunstâncias, em todos os seus projetos, em toda a sua vida, você vai conseguir entender aquilo que Deus está dizendo. Ele diz o seguinte, já de cara: não te mandei eu. Não sou eu que estou dando esta ordem, não sou eu que estou determinando você, Josué. Basta apenas você depender de mim. Basta apenas você ver aquilo que eu vou realizar na sua vida. Dependência é como uma criança.
Eu sempre falo para as pessoas, quando estou pregando, que uma criança, quando ela tem a sua parte tenra, um bebê, e ela dorme nos braços da mãe ou do pai, aquela criança não pergunta para o pai e para a mãe se ele tem força suficiente para carregá-lo quando está dormindo. Simplesmente, quando o sono abate uma criança, ela dorme, descansa e ela não se preocupa, ela não está nem aí se o pai vai aguentar ou se a mãe vai aguentar. Não é verdade? É dependência. É você se colocar debaixo de uma posição de alguém que tem mais força do que nós. O salmista, no Salmo número 37, versículo 4 e 5, ele diz o seguinte: agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Dependência, esse é o primeiro requisito que nós precisamos ter na vida. Uma segunda coisa que podemos ver é a obediência plena ao Senhor. De nada adianta eu depender de Deus, de nada adianta eu buscar a Deus, de nada adiantaria eu querer mais de Deus se Deus determinasse uma ordem e eu não a cumprisse. E foi isso que Deus disse a Josué: ser forte e corajoso, não temas nem te espantes. Não tenha medo, em outras palavras. E esta foi uma palavra de peso para fortalecer, para dar encorajamento a esse jovem. E Josué tinha que obedecer. Ele tinha que obedecer. Foi determinado a ele uma regra. E essa regra tinha que ser cumprida. E isso, a determinação de Deus, era algo muito forte para a vida de Josué. E Josué sabia muito bem o que estava esperando, que não seria fácil. Ele deveria ficar firme nos projetos que Deus estava determinando a ele. E ali no mesmo capítulo, versículo 3, diz: não te desvie nem para a esquerda, nem para a direita, permanece nas minhas leis, determinante, algo como um imperativo, dizendo: faça aquilo que eu mando, que você vai ser vencedor. Então, se nós temos um projeto, e esse projeto tem a dependência e tem a obediência, nós sabemos que vai haver o processo de bênçãos, nas quais o amor do Senhor vai fortalecer-nos de tal maneira que nós temos uma terceira coisa: o amor do Senhor lança fora o medo. Na verdade, eu vejo quantas pessoas comentam com a gente, como pastor, conselheiro, pessoas comentam dizendo: pastor, eu não consigo dormir à noite. Pastor, eu não consigo dirigir. Pastor, eu não consigo ficar sozinho em casa. Eu não consigo ficar no escuro. Pastor, eu não consigo sair nas ruas. Nós conhecemos eu e minha esposa, Geise, conhecemos uma senhora na Alemanha que ela tinha medo de ir ao supermercado fazer compra porque ela era gorda. Ela tinha um medo, aquela fobia era excessiva. Causava nela um pânico de fato de ir no supermercado, chegar lá e as pessoas olharem para ela. Já era um medo. E aquele medo tomava o lugar da liberdade. Ela se tornou uma escrava desse medo. E como escrava, ela não podia fazer nada. Simplesmente vivia uma vida enclausurada. Vivia uma vida ali de uma miséria, podemos dizer, espiritual. Algo que Deus tem o prazer de dizer para você: eu quero te libertar. Jesus nos diz lá em João 8, 32 e 34, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a expressão de Deus para a liberdade, sair desse medo, sair desse buraco como um porão espiritual que te aprisiona e você não consegue enxergar a luz do sol, você não consegue enxergar a realidade de um dia maravilhoso. As pessoas que têm medo, elas não conseguem andar nas ruas, elas não conseguem viver uma vida de felicidade, de paz, de harmonia, de amor. E João fala sabiamente para nós, lá na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 18, que o verdadeiro amor lança fora o medo. O amor a Deus. Aquele que ama a Deus não teme. Vai temer o quê? Você pode ter uma preocupação, é claro que você tem medo, você vai ter medo de uma certa circunstância, de algum problema, você tem aquele medo que é um medo natural. Mas existe um medo obcecado das pessoas,
que não consegue nem obedecer e nem depender de Deus. E aí ela não consegue fazer aquilo que o apóstolo Pedro nos diz lá na sua carta, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7. Lançando ao Senhor todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da sua família. Saiba que é um momento muito delicado hoje. Nós vivemos numa era, e nós vemos isso aqui na Europa muito fortemente, nós vivemos numa era em que a depressão se tornou a doença do século. As pessoas vivem deprimidas, elas vivem oprimidas, debaixo de uma pressão tão grande que não consegue ter felicidade. Ela não consegue ter a alegria de viver, ela não consegue ter alegria no comer, ela não consegue ter alegria na família, ela não consegue ter alegria na sociedade, ela não consegue ter alegria no seu trabalho, ela não consegue ter alegria nas igrejas, não importa a igreja que você frequente, as pessoas vão como um desencargo de consciência. Ela não chega na casa de Deus, para adorar, para ler a Bíblia, para estudar, para receber o alimento espiritual na sua vida. Ela sente-se presa, angustiada, temorizada. Ela é como algo que prende o coração. Por isso, você que está nos ouvindo, saiba muito bem que essas palavras que Deus falou para Josué, elas não são palavras em vão. Não são palavras jogadas ao vento. São palavras que são determinantes para as nossas vidas, que têm um poder forte, significante para nos dizer o quanto Deus tem para nos fazer. E Deus tem algo muito grande para realizar na minha vida, na sua vida, que Deus tem, assim, um projeto. E esse projeto é que você possa desfrutar da palavra de Deus. Nós estamos pregando isso. Queremos fazer essas breves meditações, esses textos. Quando Deus falar com você, saiba que serão palavras de poder. Como lhe disse a Josué, não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes. No versículo 8, ele fala assim para Josué: não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Você quer ter uma vida de sucesso, uma vida de vitória, uma vida de bênçãos? Então, busque esta ação de Deus, dependa de Deus. Dependa totalmente de Deus. Você, a sua família, tenha tempo para Deus. Tenha alegria em falar com Deus. Seja obediente a Deus. Obediente em todos os aspectos. Muitas vezes é difícil, não é verdade? Você sabe muitas vezes o que você precisa ser obediente. Há momentos em que as pessoas que o cercam causam em você um temor e você fica com vergonha do próprio Deus. Fica com vergonha de Jesus. Fica com vergonha de falar que você é uma pessoa temente a Deus. Tá certo? Isso não é certo, não. Isso está errado. E também nós sabemos que as pessoas que abandonam a Deus, lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 5, aqueles que me honraram, me exaltaram na terra, essas pessoas jamais serão apagadas do seu nome do livro da vida. E uma terceira coisa é você permanecer firme no amor do Senhor, porque o amor do Senhor lança fora o medo. Esse medo faz com que você consiga ser vitorioso. E isto é o que eu desejo para você, para sua família, para os seus filhos, enfim, para o seu lar. Que esse sábado seja um sábado de vitória, de bênçãos. Que pensou amanhã você desfrutar, levantar sua cabeça, andar pelas ruas, poder desfrutar tão alegremente, tão festivamente. Você poder ter alegria, deitar sua cama, como nos diz o salmista, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro, tranquilo. Não ter medo de dormir, não precisa ficar tomando remédios para dormir. Você não precisa disso. Deus fez você uma pessoa vitoriosa e vencedora. É isso que nós queremos deixar com você. Medite nesse texto, compartilhe. E eu quero convidar você a estar conosco todas as semanas, todas as quartas, todos os sábados,
sempre às 11 horas aí no Brasil e às 16 horas aqui na Europa. Você compartilhe com as pessoas. Manda um e-mail para nós. Está lá no nosso blog, Vivendo a Vida Feliz, www.vivendoavidafeliz.webnode.com. Está lá kikoig@t-online.de. Manda um e-mail para nós, dizendo o que você achou, se você gostou, se o horário está bom. Nós queremos poder agradá-lo, ajudá-lo. Se você tiver algum problema, escreve para nós. Manda um e-mail que estaremos prontos a ajudar. Fique na paz de Jesus, fique no amor de Jesus. Um dia abençoadíssimo para você, para sua família. Enfim, que você seja uma pessoa que viva essa vida de vitória, de vida de bênçãos, que você viva uma vida cheia de alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus os abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém.